Hum. Boa noite, pessoas que estão assistindo a gente. Essa vai ser a segunda transmissão do Dentro de Casa. É a, Isso aqui é uma segunda transmissão do que a gente tem discutido nos NDEs, do curso diurno, do curso noturno da Arquitetura e Urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG. Essa versão é muito mais voltada para os nossos discentes, né? Como os dois NDEs tiveram muitas discussões do que dava para fazer durante esse tempo da pandemia, a gente teve vários grupos de trabalho que foram formados, né? E a gente queria fazer tudo numa primeira transmissão para dar um feedback para toda a comunidade da Escola de Arquitetura do que estava acontecendo. Só que a pauta ficou muito extensa, então a gente mais ou menos dividiu uma primeira pauta que era mais ligada aos docentes, e essa pauta hoje é mais voltada para os nossos estudantes, e que devem estar também bastante receosos, preocupados com o que está acontecendo. Então, o que vai acontecer hoje? Primeiro, a gente vai ter uma fala da professora Rejane. A Rejane vai mostrar aquele questionário que os discentes, a gente pediu para vocês responderem, ela vai mostrar uns números gerais, ela vai fazer os comentários de como que é a situação dos nossos estudantes. E depois a gente vai ter uma apresentação conjunta da Letícia e da Jéssica Borges, que elas são alunas, né, são representantes discentes dentro dos NDEs, que elas têm um contato com o DA, com o movimento estudantil, e elas vão falar sobre essa ponte que está tendo das conversas dentro da parte administrativa mesmo da Escola de Arquitetura e a conversa que os estudantes estão tendo. Também elas vão mostrar para vocês, principalmente os estudantes que têm dificuldade de acesso à internet, que não tem computador, tem os editais que estão abertos pela UFMG para vocês conseguirem acesso a isso, elas vão dar maiores detalhes disso aí. Claro, tem muita gente que não vai ter acesso e não vai ter discentes, né, para os nossos estudantes da Escola de Arquitetura. Então, a primeira parte vai ser apresentada pela professora Rejane. A Rejane vai falar sobre as análises que a gente teve daquele questionário discente que os estudantes tiveram que responder. Tem muito mais perguntas que o questionário docente que foi apresentado semana passada. A Rejane deu uma segurada para não falar muito, porque ele é muito grande, tem muito gráfico. E a segunda parte vai ser apresentada pela Letícia e pela Jess, que são estudantes aqui da Escola de Arquitetura, que elas vão falar da ponte que tem, né, das conversas que estão ligando o MDE, que elas são representantes discentes lá, com o DA, o Movimento Estudantil, e também vão lembrar vocês sobre os editais que estão abertos da UFMG para que os estudantes carentes tenham acesso a sinal de Wi-Fi, que tenham acesso a computadores para a gente começar depois, logo daqui um pouco mais de um mês a ter a gente não tem a data certa ainda, mas que a gente vai ter a continuidade do primeiro semestre toda online. Então, eu já vou passar para a Rejane, que ela vai apresentar para vocês sobre o questionário discente com vocês, a Rejane. Olá, boa noite, gente. Como o Matheus apresentou, eu vim trazer os resultados coletados no questionário. Eu vou mostrar alguns gráficos, muitos, na verdade, e por isso eu vou dividir a tela com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, aqui só para poder mostrar o nome de toda a equipe que trabalhou no desenvolvimento desse trabalho. São 4 professores em cada NDE e a Letícia é discente do NDE diurno e no NDE noturno nós contamos com a colaboração de 2 discentes, da Jéssica e da Luísa. Bom, vamos lá. Esse questionário foi aplicado
entre o início e meados de junho. O objetivo era diagnosticar a situação dos discentes e a demanda deles por infraestrutura da Escola de Arquitetura. Nessa apresentação de hoje, a gente fez uma síntese de um documento que está disponível para todo mundo que quiser ver detalhadamente. Bom, então vamos lá. Antes de começar a falar, peraí, parece que estão dizendo que estão com problemas técnicos e que não estão vendo a tela. Bom, o que eu faço, então, se não estão vendo a tela? Você está tentando compartilhar uma tela, né, Regiane? Estou, mas não foi. Vamos tentar de novo. Sim, eu só estou vendo você. O anfitrião deu a permissão? Vamos tentar de novo. Talvez eu tenha feito alguma coisa errada. E agora, vocês estão vendo? Agora sim. Estou. Eu fiz coisa errada. Desculpa. Só que... Relaxa, a gente está aprendendo a usar essas coisas. Então, tudo que eu passei antes não tinha gráfico, então não vou voltar. Mas essa era a primeira tela bem importante para todo mundo ver, que mostra as 4 chamadas que estão abertas nesse momento. As inscrições se encerram dia 20 de julho. E essas chamadas, elas são respostas da UFMG para poder promover acesso a todos os estudantes, seja a equipamento, seja a serviço de internet, seja algum tipo de suporte para pessoas portadoras de necessidades especiais. Eu vou reforçar ainda mais uma vez na apresentação, mas sugiro que todos os estudantes entrem no site www.fmg.br/PRAE para poder ler atentamente todos os 4 editais e ver se se enquadram em algum dos perfis colocados de demanda. Bom, então agora os números. Nós tivemos um empate entre o número de respondentes, foi tanto no curso diurno como no curso noturno, tivemos 73% dos discentes respondendo. Esse 73% no diurno significa 324 pessoas, no noturno 222 pessoas. Eu vou apresentar de agora em diante os dados do diurno ao lado dos dados do noturno para ficar mais fácil fazer a comparação, e tudo que tiver no quadradinho laranja se refere ao diurno, tudo que tiver dentro do quadradinho azul se refere ao noturno. Só para a gente organizar um pouco. Bom, então vamos lá. Os nossos respondentes, né? Então, nesses 2 gráficos de pizza, a gente consegue ver o semestre de inscrição dos nossos respondentes no curso diurno e no curso noturno. A ideia desse dado é só mostrar que é só para vocês verem que a nossa amostra ela tem uma distribuição relativamente semelhante entre os diferentes semestres. E, portanto, isso dá um pouco mais de robustez para os dados. Dentre as pessoas que responderam, nós temos em torno de 58% no curso diurno e... algo semelhante no curso noturno, pessoas que entraram, que acessaram o FMG por ampla concorrência, em torno de 40%,
40 e poucos por cento que acessaram por ações afirmativas. Nós verificamos também o número de estudantes hoje assistidos pela FUNP. No curso diurno, nós tivemos respostas de 22%, 72 pessoas as que responderam são assistidas pela FUNP. No noturno, esse percentual foi, entre os respondentes, foi menor, 16%. E essas duas barras embaixo mostram o número de alunos de ampla concorrência que tem assistência da FUNP e os alunos de ações afirmativas que têm assistência da FUNP. É interessante observar que existe uma inversão. A gente tem um percentual, um número absoluto, né, na verdade, no diurno, maior de pessoas que acessaram por ações afirmativas e possuem assistência da FUNP. No noturno, é o contrário, o número maior é de pessoas da ampla concorrência que são assistidas pela FUNP. É uma informação que particularmente me surpreendeu. Bom, agora um ponto que foi muito importante para a gente era entender como as pessoas se deslocavam, meio de transporte e tempo gasto, para não que isso vá acontecer agora, mas para que a gente tenha clareza em um futuro, se houver necessidade de deslocamentos, a gente entender quais pessoas terão mais ou menos dificuldades para se deslocar. Bom, agora aqui falando um pouco sobre o modal de transporte, eu não vou mostrar detalhadamente todas as informações, mas basicamente as duas maiores manchas significam pessoas que se deslocam ativamente, ou seja, a pé ou de bicicleta. No diurno esse número é de 48%, no noturno de 34%. A gente verificou também quem usa transporte coletivo com ou sem necessidade de baldeação. E em relação a esses números, a gente detalha mais um pouco adiante, em função do tempo. A maior parte dos nossos discentes leva menos de 30 minutos para chegar na escola. Um número bastante significativo leva entre 30 minutos e 1 hora, e o restante leva mais que 1 hora. Eu vou informar um pouco mais sobre esses alunos que levam um pouco mais que 1 hora. 48 alunos no diurno e 42 no noturno levam mais que 1 hora de deslocamento. Desses alunos do diurno, 56 usam transporte coletivo, sendo que 2 e os outros 2 se deslocam de van. 20 se deslocam, desses 56, 20 precisam fazer baldeação e 34 não precisam fazer baldeação. No total dos 137 discentes que dependem de transporte coletivo para poder chegar à escola de arquitetura, a gente então tem um pouco menos que a metade que demora mais do que 1 hora, né? As pessoas passam pouco tempo na van. No diurno, no noturno, 4 estudantes se deslocam por van. Os outros demais estudantes têm 30 que não necessitam de baldeação e 18 que necessitam de baldeação. E o total de estudantes no noturno que usa transporte coletivo é de 121 estudantes. Bom, então passando agora para a questão de equipamentos e internet. Esses 2 gráficos a gente tenta entender os alunos que têm internet em casa com acesso estável, que têm internet, porém o acesso é muito instável ou muito lento, e quem não tem internet. E a gente também faz a mesma pergunta em relação a computadores. Quem tem computador e que permite utilizar, desenvolver todos os trabalhos, quem compartilha computador com outros membros da família.
pessoas que o computador não dá conta de desenvolver todas as atividades da escola e as pessoas que não têm computador. Bom, esses números foram importantes para a gente conseguir identificar, e a gente já contactou esses alunos em relação aos editais. Então, os alunos que responderam que não têm computador, ou que compartilham computador, ou que não têm internet, ou que a internet é muito ruim, devem ter recebido já um contato para se cadastrar nos editais em aberto. Os números não são grandes. Por exemplo, no diurno a gente tem 6 pessoas. No diurno, na verdade, não. No diurno a gente tem 4 pessoas sem internet e 7 pessoas sem computador. No noturno, esse número também é mais ou menos parecido. E vamos lá. O uso dos espaços da EA, a gente mostra que, basicamente, a maior parte das pessoas usa os espaços para as reuniões de trabalho, e em torno de 25%, um pouco mais que isso no noturno, depende também dos computadores. Aqui eu estou destacando apenas os softwares que os alunos responderam que mais demandam. Nesse caso, é o AutoCAD e o SketchUp, que a maior parte dos estudantes, no caso do AutoCAD, 60% dos estudantes, no caso do SketchUp, mais de 73, 74% dos estudantes informa que usa esse computador lá na escola com alguma frequência. Alguns alunos que dizem usar esses equipamentos na escola, alguns relatam não ter licença. Então, aqui eu informo que a gente pode, usando o e-mail da UFMG, ter acesso a licenças gratuitas. E as pessoas que informam que o computador não é compatível podem tentar acesso a equipamentos emprestados ou equipamentos novos pelos editais, em aberto, tanto para o curso diurno como no curso noturno. Um outro conjunto de softwares que eu destaco é o pacote Office. Muitos alunos relatam usar na escola, e a mesma coisa para as pessoas que dizem não ter licença. Agora também, usando o seu e-mail, @ufmg.br, você pode se cadastrar. Esse tutorial está disponível no site da UFMG, e aí você passa a ter acesso online a todo o pacote Office da sua casa também. Entrando já na penúltima parte, que fala da situação de cada pessoa em relação ao Covid, a gente tem, basicamente, em relação às pessoas que são responsáveis pelo sustento da família, né? A gente tem, no curso diurno, 27 estudantes que informaram ser responsáveis, outros 67 informaram ser parcialmente responsáveis. No curso noturno, 41 informaram ser parcialmente responsáveis, 41 informaram ser responsáveis. Esse número é muito importante para a gente poder entender a demanda dessas pessoas, já que muitas têm trabalho em horário integral ou em horário fixo, seja vespertino, matutino, e isso pode, em alguma medida, comprometer a participação das aulas online. Então, a gente está monitorando esse tipo de coisa também. Aqui o percentual de discentes que relata trabalho em período integral, em período vespertino, matutino. Muitos relatam trabalho em horário flexível, tanto no diurno quanto no noturno. No noturno, a gente tem um percentual de alunos com trabalho integral bastante maior do que no diurno. Um pouco essa informação já era esperada. Aqui só mostrando que, além disso, a gente mapeou
quem faz estágio, quem é bolsista, ou quem está atuando como freelancer, não houve grande discrepância entre, assim, alguma coisa que mereça ser comentada entre os alunos do diurno e do noturno. Entrando agora na situação da física da pessoa, né? Nós temos 18% dos do diurno, 15% dos alunos do noturno que relatam algum tipo de comorbidade para a COVID, e a maior parte dos nossos estudantes, mais que 55% nos dois casos, convivem com pessoas que têm algum tipo de fragilidade maior em relação à COVID. Aqui, só para poder... essa é uma informação congelada no tempo, no momento em que o questionário foi respondido, mas é basicamente quem já teve COVID ou quem já conviveu com pessoas com COVID. Acho interessante observar que, embora seja uma informação congelada no tempo, ela é bastante alta, principalmente considerando a fase que BH e a região metropolitana vivia em meados de junho, que é muito diferente de hoje, a situação se agravou muito. Sobre local de moradia, para entrar, a gente, então, só para poder entender, todos os bairros ou regionais, melhor dizendo, que os alunos moram em Belo Horizonte foram mapeadas. A maior parte dos alunos, tanto do diurno como do noturno, moram na região Centro-Sul. Aqui a gente tem também mapeado todas as cidades da região metropolitana. Contagem, nos dois casos, é a cidade onde temos mais estudantes residindo. E, para finalizar, eu trago alguns comentários ou sugestões que os estudantes deixaram para a gente no questionário. Ah, não, desculpa, esqueci. Eu preciso dizer também que no diurno, além das pessoas que residem na região metropolitana, em Belo Horizonte, nós temos outros 14 estudantes em outros lugares, né? Os estados, 6 moram em Minas Gerais e temos também estudantes na Bahia, em Goiás, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Tocantins. No noturno, 4 pessoas não estão na região metropolitana e 2 estão em São Paulo, uma no Espírito Santo e uma em Sergipe. Agora sim, sobre os comentários, com a ajuda da Luísa e da Letícia, a gente tabulou esses resultados, dividindo o que era assunto relativo à aula, assunto relativo a receios, a doença, a moradia, transporte, ao próprio questionário, aspectos específicos do curso, aspectos de saúde mental e tempo, tanto para o diurno como para o noturno. Eu separei 6 pontos para exemplificar. Então, em relação às aulas, muitos alunos estão preocupados com a realização das disciplinas práticas, principalmente das de projeto, e os alunos sugerem aulas assíncronas, porque pode ficar mais fácil de assistir com oscilação de internet. Alguns alunos apresentam preocupação com a qualidade das disciplinas em geral, com essa migração para o online. Há questionamentos a respeito de acesso a equipamentos. Tem alunos demandando apoio à saúde mental. Alguns alunos relatam dificuldade financeira para se manter em Belo Horizonte em função da Covid, e algumas pessoas também sentem que existe uma falta de informação entre a universidade e os estudantes. Bom, para finalizar, a gente gostaria de colocar alguns aspectos que a ideia, o objetivo desse questionário era diagnosticar a situação discente frente à pandemia. A gente entende que esse objetivo foi alcançado.
Esse material foi encaminhado para a Prograde Ter Ciência. A gente precisa agradecer muito a parceria com o DA, da Escola de Arquitetura da UFMG. Eles ajudaram muito a gente, não só nesse questionário, mas especialmente nesse questionário, porque além dos estudantes que responderam, existe em torno de 190 estudantes que não responderam, entretanto, esses estudantes já foram identificados e o DA está nos auxiliando no contato com esses estudantes para entender se algum deles não respondeu o questionário porque não tinha acesso à internet, era um questionário online, e se sim, esse aluno certamente vai precisar mais ainda de ter acesso à informação, que eu disse que eu ia repetir, das chamadas de política de inclusão digital da UFMG. Então, por favor, se você, mesmo que você não precise, de repente coloca no grupo da turma, manda eventualmente para algum aluno, para algum colega que você sabe que pode ter alguma dificuldade. O prazo de inscrição é muito curto e a gente precisa ter certeza que todo mundo vai ser contemplado. Então, gente, e aí para finalizar finalmente, hoje também é o último dia para inscrição da oficina virtual integrada. A oficina começa quarta-feira. O objetivo dessa oficina é discutir o espaço público e de habitação pós-pandemia. Essa oficina vai durar 3 semanas, começa no dia 8 e termina no dia 31 de julho. Os alunos inscritos poderão contabilizar créditos, e 2 créditos, e a ideia é que seja um treinamento, tanto para alunos quanto para nós, docentes, nessa nova interação virtual. Eu não sei se eu fui muito lenta, não sei se eu fui muito rápida, eu sei que eu fui muito nervosa, mas eu acabei. Fazer aquela coisa super reunião, eu passo a palavra para a Letícia e para a Jess, que agora vão falar sobre movimento estudantil, como que os estudantes estão se organizando entre eles também. Obrigado, viu, Rejane? Vamos lá, meninas. Arrasa. Vamos primeiro se apresentar, né? Eu sou a Letícia, eu sou coordenadora geral do DA-EAD, faço parte também do DCE-UFMG, militante do Movimento Correnteza. Agradecer muito aqui a parceria que está tendo entre o Dentro de Casa, o DA, né, também, para a gente estar podendo aqui expor os dados, não só da NDE, mas também da situação geral da UFMG. Jess, se apresenta um pouquinho aí, para não ficar só eu. Oi, pessoal, eu sou a Jéssica, eu sou secretária do DA da Escola de Arquitetura e Design, e eu também gostaria de agradecer a parceria com o Dentro de Casa, que surgiu dentro do NDE, mas ele vai falar de muitos mais assuntos aqui, né? E agradecer também toda a parceria, o apoio que a gente está tendo do DCE, a live que a gente fez pelo DA também, com a participação do Lopo, que veio esclarecer para a gente o que está acontecendo no nível mais amplo da universidade. Gente, já vou pedindo aqui que a gente vai ter uma fala um pouco mais breve hoje, em relação à última live do DA, né? Para quem esteve nessa live, quem não assistiu, convido inclusive a assistir, foi uma live muito elucidadora para muita coisa, tá no Instagram do DA, então ir lá no IGTV, @da.ead. Essa ideia hoje é de fazer uma fala um pouco mais rápida e ficar um pouco mais atenta às perguntas que vocês estão tendo. E acho que, para começar, eu gostaria de falar um pouco do calendário aqui da UFMG. Eu acho que é muito importante a gente reforçar o edital, a chamada que a Praia está tendo, principalmente tendo em vista como está se consolidando até o momento o calendário da UFMG, que é um calendário muito apressado, muito corrido. A gente está falando sobre um edital que abriu dia 1, vai fechar dia 20, e uma possível volta às aulas no dia 3. Então, até o aluno receber o auxílio, comprar, por exemplo, o computador chegar em casa, ele se adaptar, baixar os programas, a gente está falando de aulas que podem já ter começado, né? Então, muito complicado, o UFMG está apertando muito o curso, a gente já tem a primeira simulação
de calendário, né? Nada confirmado, nada aprovado, mas tem uma simulação onde a gente vê que as nossas aulas estariam mais ou menos acabando em novembro, para recomeçar, inclusive, em novembro, o segundo semestre desse ano, né? O segundo semestre letivo. Então, estou falando de calendário muito apressado, todas as decisões sendo tomadas de forma muito rápida, e até o momento, nós, estudantes, não temos garantias quase que nenhuma. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que frisar muito. A UFMG tomou, né, de uma forma muito consciente, esses 3 meses aí para a gente pensar na retomada das aulas, para a gente discutir, deliberar, mas que, infelizmente, agora a gente tem que fazer tudo de forma corrida. Eu acho muito importante a gente falar que a gente tem que estar correndo assim, para conversar com esses alunos, tanto enquanto DA, tanto enquanto NDE, para estar alcançando todos os alunos com esse questionário. Isso talvez não devesse nem ser função nossa, isso talvez, e provavelmente devia ser função da própria UFMG, né? A gente está falando de níveis mais altos, então as entidades de base tendo que mapear alunos, né? E garantir coisas que a UFMG não está garantindo por essa pressa de voltar às aulas, né? A gente tem essa data mínima, mas que aparentemente não está tendo diálogo para aumentar, e que a situação fica muito difícil. Então, acho que a minha primeira fala é nesse sentido, para até colocar um pouco a par do calendário atual, e a gente pensar em como está se dando essa volta às aulas, né? O NDE, o DA, extremamente sobrecarregados, com tarefas que são muito difíceis, são muito exigentes, e que a gente não está dando conta, né? E lembrando sempre que o nosso DA e o nosso NDE estão se articulando de forma muito positiva, né? Tem muitos, infelizmente, né, tem muitos cursos que ainda não conseguiram se articular dessa forma e que vai ter muitos alunos ficando para trás. Jess, quer complementar? Sim, eu queria complementar sobre, para as pessoas entenderem melhor por que a gente fala que esse calendário está apertado, né? Porque uma das demandas que a gente tem, que vem do movimento estudantil, do DCE, e que a gente apoia também, é que a UFMG tem que fazer essa busca ativa dos estudantes que não responderam ao formulário que foi organizado pela própria UFMG, né? Acho que foi uma porcentagem considerável de não resposta, o que nós, no âmbito da Escola de Arquitetura, especificamente da arquitetura, né, porque o nosso NDE é Arquitetura e Urbanismo, estamos fazendo. O representante do NDE do design também está nesse processo, mas a gente precisa entender que a UFMG fazer essa busca ativa não é uma coisa simples, né? Você precisa de muitos funcionários, muitos técnicos administrativos trabalhando nisso, e atualmente eles estão muito sobrecarregados com a demanda atual, já porque vai ter uma rematrícula para garantir que os alunos possam reverter trancamentos que foram feitos e que agora não querem mais esses trancamentos, ou fazer novas matrículas. Enfim, são muitos acertos que tem que fazer para essa volta às aulas, e a gente não pode fazer isso sobrecarregando e colocando em risco os nossos técnicos administrativos, né? Então, acho que esse prazo do FMG está apertado exatamente por isso, porque é uma série de planejamentos que a UFMG tem que fazer para garantir o acesso a todo mundo. Gente, eu recebi umas perguntas aqui no WhatsApp, mas se vocês quiserem mandar elas aí no YouTube, a gente também está respondendo. Até elucidando um pouco mais a situação atual. Acho que, primeiro, eu vou explicar um pouco de como está sendo tomada algumas decisões, né? Tudo é aprovado no Conselho Universitário ou no CEP, mas a gente tem reuniões deliberativas e GTs, que são grupos de trabalho, dentro da Câmara de Graduação. Também é uma instância onde a gente delibera e discute bastante coisa. A gente tem representantes do DCE lá, não propriamente do DA. E lá a gente tem vários GTs, alguns para ensino e aprendizagem, normas acadêmicas, avaliações, que são alguns tópicos que a gente precisa discutir e entregar propostas, inclusive essas propostas que ainda não foram aprovadas e que foram recém-entregadas, com um mês até a volta às aulas. Por isso que a gente, novamente, reforçando a fala da Jess, acho que ela foi super concisa, ela falou tudo, que é basicamente a gente pensar que a gente está
muito apressadas, as coisas vão ter que ser aprovadas, depois os colegiados vão ter que avaliar tudo com muita rapidez, então, muito excesso de trabalho. Aqui, voltando, né? Me mandaram aqui algumas perguntas e, desculpa, gente, eu fico nervosa falando para o computador. Mas, então, a gente tem algumas perguntas aqui e eu queria esclarecer a primeira coisa, que o próximo semestre, né, esse semestre que a gente estaria começando no dia 3, ele vai ser exclusivamente da fase 2. Não irá acontecer atividades da fase 3. Quem lembra, para quem participou da outra live, né, lembra da fase 1, da fase 2, da fase 3, quem não participou, vou fazer um pequeno sucinto. A fase 1 é uma fase de planejamento da UFMG, a fase 2 é de aulas estritamente remotas, e a fase 3 é quando a gente começa a participar, tem um rodízio de disciplinas, então algumas aulas remotas e algumas aulas presenciais. Então o próximo semestre vai ser estritamente dentro da fase 2, porque a gente não tem nenhuma garantia que quando chegar em novembro, por exemplo, final do semestre, a gente possa estar fazendo rotatividade, porque a gente não sabe como vai estar a doença em Belo Horizonte. E, infelizmente, no cenário atual do Brasil, né, a gente tem um cenário muito negativo, então provavelmente não vai estar muito controlado. Então, a primeira pergunta que eu recebi é essa: vamos ter todas as matérias online? Sim, todas as disciplinas no próximo semestre serão exclusivamente online. Inclusive, gente, eu acho muito importante a gente estar de olho, tem muito professor já retomando as aulas agora, tem muito professor já planejando, inclusive, que os alunos se desloquem. Então, se você tiver ou conhecer alguma pessoa que está tendo algum tipo dessas disciplinas, mandar para a ouvidoria, para o DA ou para o DCE, para a gente estar fazendo a denúncia, porque isso é um absurdo e está acontecendo muito. As outras perguntas vai ter rodízio de pessoas na sala? No momento, não vai ter, porque não vai ter gente indo em sala. Muito importante, gente, se vocês estiverem sabendo de algum professor, denuncie para a ouvidoria, para o DA e para o DCE. A disciplina de projetos, o pessoal do segundo período me mandou. Novamente, a gente não tem nenhuma confirmação das disciplinas que vão ser online ou não. Se for ter projetos, né, para quem é do diurno, PRJ, né, a famigerada, o pessoal do noturno, acho que é instrumentação para projetos, né? Se for ter, vai ser exclusivamente online. As disciplinas vão sair certinho, quais vão ser online e quais não vão, mais perto da matrícula. E até, inclusive, respondendo algo que não ficou claro na última live, que a gente vai poder adicionar e excluir disciplinas, né? Então, não vai ser só um processo de exclusão de disciplinas, você também vai poder adicionar disciplinas quando o SIGA reabrir. Tem mais pergunta aí no YouTube? Deixa eu ver. Jess, se quiser complementar qualquer coisa, eu vou falando e eu acabo atropelando, desculpa. Eu não estou vendo aqui mais nenhuma pergunta. Além de adicionar as disciplinas, quem tiver trancado vai poder readicionar essa disciplina, né? Sim. Aqui, eu vi o comentário aqui da... Desculpa, Jess, eu falei que eu atropelo. Eu vi o comentário aqui da Eliette, falando sobre as decisões estarem sendo tomadas muito rapidamente, né? Eu acho isso muito preocupante, principalmente o NAI, né, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Faculdade, é um núcleo super recente, se eu não me engano tem 3 anos ou 4, é muito novinho, com um contingente de pessoas muito pequenos, e está tendo que dar conta de todas as pessoas portadoras de deficiência. Então, a gente tem que pensar um pouco qual é o novo perfil dos alunos da UFMG, né? A UFMG que vem no processo de maior inclusão, né, com as cotas para pessoas de baixa renda, cotas para alunos negros, cotas para alunos com deficiência. Então, do que adianta a gente abrir, né, essas vagas se a gente não vai garantir durante as aulas que esses alunos possam participar? O NAI não tem condição de fazer isso em tão pouco tempo. É muita sobrecarga. É muita sobrecarga. O NAI, por exemplo, ele está tendo que garantir que todos os alunos da UFMG, que são portadores de deficiência, recebam um formulário. E se a gente não está conseguindo, assim, está tudo nessa correria, a gente não tem nenhuma garantia, fica muito complicada a situação, muito complicado. Então, eu acho muito importante, a gente faz várias notas, enquanto DCE, enquanto o Conselho de Entidade de Base, enquanto os DAs, falando sobre a necessidade de adiamento dessa data. E não é porque a gente não quer ter aulas remotas,
é porque a gente acredita que elas têm que ser muito bem pensadas para que nenhum aluno fique para trás. E a UFMG, que é uma faculdade que até agora, né, está tomando esse cuidado, não pode ter esse desleixo agora no final, né? A gente é a favor de uma educação pública, gratuita, de qualidade e principalmente inclusiva. Sim, lembrando que essa inclusão e essa qualidade não pode ser deixada completamente na responsabilidade do professor, sem nenhuma orientação da UFMG, sem dar as ferramentas necessárias, né? Essa inclusão tem que ser pensada de uma forma coletiva para que essas orientações cheguem para os professores e eles não fiquem sobrecarregados, né? O Matheus até lembrou que antes que a gente tenha que a gente converse com os professores para que eles estejam a par do que está acontecendo dentro da FMG, né? Então, professores que estiverem eu esqueci a palavra, gente, se antecipando, a gente precisa ter certeza de que os professores estão a par do que está acontecendo no nível da FMG para que possam respeitar essas orientações. Você quer falar alguma coisa a mais, Matheus? O Matheus sou eu ou o Matheus é outra pessoa? Você mesmo. Por enquanto, tranquilo. Eu estou vendo aqui um comentário sobre... Um segundo, que aí o chat foi andando. Sobre colação de grau e TCC. Desculpa. Sim. Pode falar. Não, é porque eu estou vendo... É isso mesmo. O Marcelo mandou aqui que é sobre demanda do orientador, sobre as orientações de TCC, que é para conversar com o orientador, porque cada caso vai ser então não tem como dar uma informação detalhada, porque cada TCC vai ser um caso, né? Até porque tem TCCs que demandam trabalho de campo que inevitavelmente vão ter que ser adiados, né? Ou mesmo mudados o tema. Mas eu acho que é bom reforçar que a UFMG, enquanto reitoria, nessas instâncias maiores, ela está tomando que alunos com mais de 70% da grade concluída, que esteja faltando bem pouquinho para formar mesmo, eles tenham bastante flexibilização, né? No sentido que eles consigam formar o mais próximo possível. Então, tem conversar assim, com o orientador, mas está tendo esse panorama geral de auxiliar. Não sei se isso te responde, Daniele, né? Não, pera, Daniele é quem está respondendo. Bem, agora eu já perdi, é Samuel. Então, não sei se isso te responde, Samuel, mas eu acho interessante ficar de olho tanto na página do DCE-UFMG, né? Se eu não me engano, no Instagram estão como @DCE-UFMG mesmo, e também estão no Twitter. Então, eles sempre postam coisas, acho que é a melhor entidade para você estar conversando sobre isso, além do seu orientador. Gente, podem ir mandando perguntas à vontade. Não precisa ficar com medo. Deixa eu ver aqui mais alguma. Quem está matriculado em disciplina que não poderá ser ofertada na fase 2, terá essa matrícula garantida na fase 3? Deixa eu ver, Marina. Marina, novamente, a gente está falando de uma situação atual onde a UFMG deu poucas garantias até agora para os alunos. Então, eu não consigo te responder isso, porque até agora a gente não terminou nem de discutir quais vão ser as garantias para a fase 2, entendeu? Eu acho muito bom, inclusive vou anotar aqui, para a gente estar levando em reunião. Eu acredito que já devem ter falado sobre isso, mas provavelmente nada foi tirado em relação a isso. Desculpe se eu não consigo ajudar muito, mas isso reforça toda a situação que a gente está falando sobre. Matheus, você sabe? Você levantou o dedinho? Eu levantei o dedinho, sim. A minha contribuição não vai ser grande coisa, porque as orientações que vêm de cima é que, assim, nessa fase 2 agora, que a gente só vai ter aula online, essas disciplinas que necessariamente, e isso é uma decisão do professor, né, do docente, essas disciplinas que necessariamente tem que ter alguma atividade externa, elas vão ser canceladas
Então, vocês não vão ter a matrícula nessas disciplinas, ela vai sumir na sua matrícula, e vocês vão ter, como a Letícia já falou, vocês vão ter um outro tempo para matricular em outras que vão ser ofertadas também. Na fase 3, quando a gente vai ter metade online, metade presencial, também não dá para garantir que vai ter o oferecimento de todas essas que vão ser canceladas agora, porque também na fase 3, a gente ainda é um planejamento do FMG que não é exatamente como era antes da pandemia, que é pensar a UFMG com maior distanciamento entre todas as pessoas que vão estar dentro dos prédios, e também não é toda a disciplina que vai conseguir ter atividade presencial com uma concentração muito grande de gente. Ou seja, não tem nada muito certo, mas o que a gente pode garantir que, por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma disciplina minha que tem que pegar um ônibus para ir para Ouro Preto. Essa disciplina a gente não vai conseguir dar agora, né? Ela vai ser cancelada, e muito possivelmente, quando chegar a fase 3, que a gente vai ter que ter as presenciais com espaçamento maior, provavelmente também não vai dar para botar os 40 no ônibus. Então, elas vão ser ou adaptadas, ou elas também não vão acontecer na fase 3. Essas disciplinas que concentram muita gente só lá numa fase 4, que é o tal do novo normal. Que é o novo normal, não tem nada normal, né? Eu acho bom. Espero ter ajudado um pouco, mas assim, não tem nada muito definido. O que a gente pode dizer para vocês é que depende dos professores dizer que disciplina dá para fazer, e também que não... Esqueci o que eu ia falar. Mas, sim, depende dos professores, e que vocês vão ter... Algumas disciplinas vão ser canceladas mesmo, tá? Não vai ter oferecimento. Vai ter outras... Eu queria fazer um complemento. Eu queria fazer um pequeno complemento sobre essa questão, porque é uma questão que reflete uma certa ansiedade, né? A preocupação é da garantia da matrícula lá no próximo semestre, que ainda não é esse, né? Em relação a uma disciplina cancelada hoje, né? Isso mostra uma ansiedade, mas assim é muito importante a gente também sempre pensar nas limitações que são típicas da universidade. É impossível a gente garantir uma matrícula numa turma, ou é muito difícil, eu não conheço nenhuma ferramenta formal para isso, garantir uma matrícula que você fez hoje no próximo semestre ou no semestre seguinte, né? Porque até lá outras pessoas vão também demandar essa disciplina, né? Então, isso a gente tem que ver com um pouquinho mais de calma. E eu, particularmente, acho muito difícil que a gente tenha condição de dar esse tipo de garantia, né? Eu acredito que essa pergunta tem uma preocupação, provavelmente, com alguém que vai formar e está preocupado com matéria obrigatória, que conseguiu uma matrícula, né? Mas, nesse sentido, dos alunos que estão próximos de formar, a gente vai ter que ter algumas flexibilizações, algumas exceções para garantir que eles consigam formar, né? Que eles consigam, que não fiquem travados por causa de alguma pequena coisa. Eu queria, inclusive, reforçar, gente, que acaba que a gente vai chamando de fases e dos semestres, né? A gente sabe que o semestre agora, né, iniciado dia 3, 2021, deve ser exclusivamente na fase 2, mas nada garante que 2022, né, o próximo semestre, vai ser fase 3. Nada garante. Eu acho muito importante a gente ter isso. A gente também, igual o Matheus Pontes falou sobre ansiedade, alguma coisa a gente tem que, infelizmente, ir segurando e descobrindo aos pouquinhos como que vai acontecer, né? A gente tem que colocar isso em perspectiva, já ir pautando assim, para as próximas reuniões, ter isso em mente, mas acho muito importante a gente pensar que se houver, por exemplo, um pico da doença em novembro, dezembro, aqui em Belo Horizonte, como o calendário está sendo mais ou menos proposto, é bem capaz que o próximo semestre seja exclusivamente fase 2 também. Então, acho que é muito importante a gente separar um pouco, né? Nada garante que vai ser uma progressão, igual o Matheus Lousada falou, até essa fase 4, né? Nada está garantido. E não é só nem... Tem algumas coisas que é o FMG que garante, tem algumas coisas que a gente depende do nosso governo federal, do nosso governo estadual,
né, de políticas públicas eficientes no combate ao coronavírus. Na situação atual, é muito difícil a gente imaginar uma fase 3, né? O vírus está lastrando dessa forma. Sim. Eu queria só lembrar para os alunos que estão no final do curso que na transmissão passada o Marcelo falou muito sobre isso, então sugeri que eles voltem no vídeo passado e vejam o que o Marcelo falou, que isso pode tranquilizar um pouco essas ansiedades, a gente entende, enfim, estamos todos ansiosos, mas o Marcelo falou especificamente para os alunos do final do curso, então voltem e assistam o vídeo dele, que, como coordenador de curso, ele é a pessoa que consegue dar as informações com mais tranquilidade sobre isso. E ele também pediu para a gente entrar no ufmg.br/coronavírus, que lá tem várias informações publicadas. O pessoal também está perguntando. Pode falar, Letícia. Fala aí. Não, o pessoal está perguntando sobre a plataforma, né? Que a gente tem o Moodle, como sempre, e a gente tem também outras duas plataformas que a UFMG assinou, que é o Microsoft Teams. Inclusive, o NDE, a gente já faz as reuniões pelo Microsoft Teams, e também o Google G Suite, que vai ter Google Classroom, né? A UFMG também liberou esse acesso, né? Então, está um pouco indeterminado ainda, e a depender do professor, qual vai ser a plataforma utilizada. Isso até é uma questão interessante, porque algumas unidades acadêmicas, inclusive, unificaram em uma plataforma só. O caso da Fafiche, que foi aprovado em uma congregação. Isso depende muito de unidade para unidade acadêmica. No nosso caso, fica muito difícil, né? A gente precisa de software de modelo, a gente precisa, inclusive, ver modelagem 3D, mexer um pouco em projeto. Então, acaba que fica meio que definido de caso para caso. Eu vi uma pergunta aqui do Tiago, se foi definido ainda se as aulas vão ser ao vivo ou gravadas. É uma pergunta muito interessante que ainda não foi aprovada em nenhum CEP. Para quem não sabe o que é CEP, eu estou aqui falando, né? Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? As 3 bases da UFMG, das universidades públicas, né, federais. Essa é uma pergunta interessante. A gente tem até agora que as disciplinas vão precisar priorizar as aulas assíncronas, né, em vez das aulas síncronas. Por quê? Porque atualmente o horário dos alunos mudou muito, né? Tem aluno que agora está como cuidador, tanto dos irmãos, quanto de filho, quanto de pais, quanto de avós. A gente tem alunos que às vezes chegavam na faculdade num horário, porque trabalhavam ali perto e agora vou conseguir estar disponível em casa em outro horário. É bem diferente. Então, vai ter a prioridade para a aula assíncrona. Porém, foi tirado que... Deixa eu ver se eu acho essa anotação aqui. Que a cada 15 horas aulas de atividade assíncrona é necessário uma atividade síncrona. Isso ainda não foi aprovado, porque o CEP ainda não aprovou isso, mas é o que está em deliberação até o momento. As aulas... uma diferença. Aula assíncrona é essa aula gravada, essa aula que você vê a qualquer momento, né? Vamos dizer assim, a aula assíncrona é aquela aula igual essa live, né? Uma live aí. Essa priorização da síncrona faz bastante sentido, né? E é muito importante, todas as aulas síncronas, elas serão nos horários das aulas, como elas já ocorreriam anteriormente. Então, se você faz uma disciplina do noturno, a sua aula síncrona vai ser no noturno. Se você faz a disciplina no diurno, a sua aula síncrona vai ser no horário do diurno. Isso é bem importante. Consegui responder mais ou menos, Thiago? Não sei se é o suficiente. Eu espero que sim. Gente, podem fazer perguntas, não se acanhem. Alguém quer complementar alguma coisa? Eu gostaria de reforçar muito para acompanharem todas as informações
no site, o FMG Covid. Está saindo tudo lá. É muito difícil a gente conseguir chegar em cada aluno e mesmo para os docentes, a gente acompanha o que se define por lá. Então, é o melhor local de ter respostas seguras e limitadas e confirmadas do que já está definido. Eu acho que, de repente, a gente pode terminar, né? Eu queria fazendo mais perguntas? Queria fazer um pedido a todos os alunos da Escola de Arquitetura e Design que olhem seus e-mails, vejam, nós estamos... quem respondeu o formulário, né, e disse que teve alguma dificuldade, olhem seus e-mails, respondam a confirmação para que a gente possa marcar, porque quem não responder, a gente vai tentar entrar em contato pelo telefone que deixou no formulário. E para quem não respondeu o formulário, avisar na sua própria turma. Nós conseguimos, pelo DA, pessoas de cada uma das turmas para poder entrar em contato com a sua própria turma e avisar se respondeu, se não respondeu só porque não viu mesmo, se tem necessidade de acesso, para que a gente possa ter essa informação e agir no sentido de garantir essa inclusão. E, claro, para que todo mundo olhe os editais da PRAE para ver se você se encaixa, caso você tenha necessidade de acesso. E é isso, basicamente. Reforçando que os editais têm só mais 15 dias, né? Vai até dia 20, então já estamos no dia 6, para vocês ficarem atentos a esses prazos, porque é muito importante. E também, a gente sabe, a gente está com 50 e poucas pessoas assistindo aqui, 56 assistindo, é muito menos do que todo o corpo discente que a gente tem na Escola de Arquitetura. Então, o que a gente pede é que vocês divulguem esse vídeo, façam essa informação chegar nos colegas que não puderam assistir agora, ver se eles podem assistir depois, passem essa informação para frente o máximo que vocês conseguirem, encham a caixa dos grupos de WhatsApp que vocês têm, porque um acessinho assim, com um sinalzinho de Wi-Fi no WhatsApp, quase todo mundo vai conseguir ter, né? Se souberem de algum colega que não tem como chegar essa informação online para ele, vocês ajudem a dar um jeito dessa informação chegar, porque a gente não quer que, principalmente as pessoas que não têm acesso, fiquem de fora desses editais que dão possibilidade para que a gente consiga seguir esse semestre, porque as decisões vêm e a gente vai ter que tocar o semestre. A data mínima para começar é 3 de agosto, mas isso não quer dizer que vai começar 3 de agosto, lembrando, pode ser que comece um pouco depois. Mas a gente já assim, vão preparando o espírito, porque o semestre vai começar e vai ser todo online, tá? Não sei se tem mais alguma coisa para complementar, estamos aí. Queria aqui, já todo mundo fazendo seus agradecimentos finais, queria fazer aqui o meu. Agradecer muito aí quem está fazendo as perguntas, né, quem está ajudando. Gente, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, em qualquer outro momento, o DA e a AGE está aí para responder, a gente está sempre aberto. Eu faço parte do DCE UFMG, então também comuniquem com a gente está conversando. Tem vários alunos com algumas questões específicas que a gente está orientando. O que fica até agora é que nada está muito definido, né? A gente sabe mais ou menos uns panoramas gerais, mas com poucas definições. Isso quer dizer também que a gente tem poucas garantias para ser tomadas das aulas. Eu acho muito importante a gente frisar isso, porque a gente tem essa data mínima, mas que está sendo, infelizmente, colocada como data, porque em todas as instâncias deliberativas, as opiniões dos alunos estão sendo deixadas um pouco para trás. Felizmente, aqui no NDE da UFMG, no NDE da Arquitetura, né, da UFMG, dentro aqui da Escola de Arquitetura e Design, a gente costuma ser bastante ouvidos, a gente tem nossas opiniões respeitadas, mas isso, infelizmente, não acontece em todas as instâncias.
Então, reforçar aqui para todo mundo estar participando ativamente, estar mandando mensagem para os colegas, para eles saberem o que está acontecendo. Às vezes, colegas de outros cursos aqui que não sabem direito o que está acontecendo, que o NDE, que o colegiado não debatem tanto com os alunos. Está reforçando, agradecer bastante, disponibilizar aí. E fica um pouco desse caráter assim, de dúvidas que a gente está tendo nessa situação. Acho muito importante a gente estar organizado, a gente estar pautando, a gente estar conversando. Todos os espaços que o DA puder estar conversando e deliberando sobre isso, a gente vai estar, né? Com os repates do DCE, com os repates do CEP, da Câmara, para ter essa informação mais fresquinha do que está acontecendo. Letícia, eu queria fazer uma consideração adicional aqui, que é o seguinte. Acho que todos devem ter passado aí pela experiência de ter tentado acessar o site da Escola de Arquitetura na última semana, e o site morreu definitivamente. O servidor da Escola de Arquitetura apresentou um problema técnico bastante sério, e o site foi migrado para os servidores do SECOM no campus. Por isso, o site foi todo reconstruído e o endereço está temporariamente diferente. Então, para quem quiser acessar o site da escola agora, basta colocar no lugar do www, colocar a palavra sites. E, ao final, colocar /EA, né, de Escola de Arquitetura, que esse é o link para acesso ao site da Escola de Arquitetura no campus. Isso é provisório, assim que a coisa tecnicamente for resolvida, o link volta a ser o link que era originalmente. E os subsites seguem na mesma lógica, né, a partir da última barra, com os mesmos nomes. O nosso site do NDE vai estar por lá, também com a partir de um link na página raiz. Então, essa é uma consideração importante a ser feita. Chegou aqui para a gente pelo WhatsApp aqui paralelo. Parece que a Natasha está querendo saber alguma coisa sobre o uso do Zoom em disciplinas extensionistas. Na verdade, eu não tenho muito a dizer sobre isso, porque não há uma restrição ao uso de nenhuma ferramenta. Isso é uma coisa fundamental, né, que a gente tem colocado sempre. E o Zoom, é uma ferramenta excelente para poder fazer as aulas, as videoconferências e interações remotas, né, síncronas. Então, em princípio, não há problema nenhum. O único problema do Zoom é que a UFMG não fornece, nem vai fornecer, até onde eu sei, até onde teve notícia, um acesso profissional, né, ao Zoom. Então, ou aquela coisa que cai a cada 40 minutos, ou aquela coisa que cada um paga o seu, né? O custo aí tem que ser do próprio professor. Então, sobre essa questão, se entendi corretamente, era isso que eu poderia esclarecer. Natasha, eu acho que existe a alternativa, né, de usar o Microsoft Teams ou as ferramentas da Google, caso seja do desejo de quem está participando dessa disciplina, né? Ô, Matheus, eu acho que você podia falar o link todo, porque para mim não ficou muito claro. Seria sites.fmg.br/a? Eu vou até logar de novo aqui no YouTube, que eu fechei o meu YouTube aqui, para poder colar lá no chat. A gente pode colocar na descrição na hora de fechar o vídeo também. Mas o link é http://sites.arc.ufmg.br/EA/. Só lembrando que assim, depois a gente copia esse link, porque esse chat ele desaparece quando a gente salva o vídeo, porque a gente edita e corta aquele começo que a gente só estava batendo papo aqui. Então, a gente tem que subir de novo o vídeo, e daí a gente apaga o vídeo da transmissão e esse chat se perde, tá? Mas a gente copia isso. Só queria falar do Dentro de Casa. Pessoas, o Dentro de Casa, este programa, para quem está nesse vídeo e não acompanha o primeiro, não viu, ainda não está sabendo o que é esse raio de Dentro de Casa, o Dentro de Casa é um programa um programa de extensão que é para produção de vídeos
e de conteúdo para a comunidade da EA e para comunicar a EA com outras instituições. Então, é um lugar para ter entrevista, é um lugar para ter apresentação artística de vocês, para ter alguns comunicados como o de hoje. Mas, assim, as pautas não vão ser sempre de apresentações assim informativas. Vai ter a gente pretende fazer muitos bate-papos, muitas palestras de assuntos tocantes à arquitetura, tá? Vai ter muita coisa interessante, muita coisa divertida ainda, não que isso aqui não seja interessante. E então convido quem ainda não assinou ou não conheceu, fazer aquela coisa do blogueiro, né? Pedir para que vocês sigam a gente no Instagram. O Instagram nosso é Dentro de Casa UFMG, tudo junto. O nosso Facebook, a gente já tem 300 amigos no Facebook. Nosso Facebook é dentrodecasa.ufmg.5. Não sei por que eles botaram esse 5. Quem está aqui no canal está vendo que nós também temos aqui. Sigam a gente chegou hoje em 100 seguidores, então a gente provavelmente vai conseguir mudar esse endereço maluco que ele tem e personalizar para Dentro de Casa UFMG. E agradecemos a audiência de todos vocês. Se alguém tem alguma coisinha para dar aquele arremate para o finalzinho, senão a gente já encerra a nossa transmissão aqui, agradecendo tudo. Espero que tenha sido, de novo, muito informativo para todo mundo que assistiu. Repassem isso, falem para o pessoal que não assistiu agora para assistir depois, que vai ficar gravado, tá? Se é isso, agradeço e obrigado. Obrigada, pessoal. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Tchau. Dá o último agradecimento. Agradecer de novo que o Marcelo Maia está fazendo o streaming desse vídeo e o Matheus Pontes que está cedendo o Zoom dele, que ele está pagando, para a gente poder ter uma transmissão de mais de 1 hora. A gente ainda vai resolver isso. Valeu. Obrigadão. Tchau. Abraço, gente. Obrigado.